Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! O café é uma das bebidas preferidas do brasileiro e aqui a gente está sempre falando e recomendando esse hábito saudável, que o café faz bem ao coração, faz bem porque nos dá energia, ajuda a queimar calorias, enfim, a cafeína tem um poder miraculoso no nosso organismo, desde que não seja consumida em excesso. Né? Aliás, nada na vida em excesso vale a pena, é preciso sempre ter equilíbrio. E aqui a gente recomenda os cafés especiais, os cafés arábicas, que o Brasil vem produzindo e somos destaques no mundo pelos cafés de excelência. Vale a pena você experimentar. O Café com Ações é um programa onde nós procuramos fazer um giro de notícias, informações, conteúdos sobre investimentos, bolsa de valores, mundo empresarial. A ideia é mostrar a vocês que é preciso separar o joio do trigo. Tem um tsunami de informações na internet, nas mídias tradicionais, e isso gera muita perturbação, ao meu ver. A gente precisa saber separar o joio do trigo, isso é importante. Bom, começamos o vídeo de hoje falando sobre o endividamento no Brasil. O Banco Central divulgou um relatório dizendo que as famílias endividadas chegaram a 58% no país. E isso é a maior taxa da série histórica, que começou em janeiro de 2005. Portanto, esse é um dado preocupante, o nível de endividamento. A crise econômica, provocada pela pandemia do coronavírus, fez o endividamento das famílias bater novo recorde no Brasil. Os dados foram divulgados nessa segunda-feira que passou, dia 28. O próprio Banco Central chama a atenção de que o número preocupa, e que reflete um pouco dos efeitos da pandemia, né, que deixou muita gente, sobretudo os mais necessitados, as pessoas que ganham até um salário mínimo, essas pessoas foram as mais afetadas, entendeu? Então, é um dado aí que preocupa. O setor de comércio e de serviços, que demanda muita mão de obra, esse foi o setor mais afetado pela pandemia, né? Mas a nossa expectativa é que o segundo semestre os números comecem a melhorar, em especial por conta do controle da pandemia, que passa a ter um nível de contágio menor, fruto da vacinação. A vacinação é a nossa grande imunidade de rebanho. Se existe uma estratégia inteligente para a imunidade de rebanho, é a vacinação. Então, nós estamos caminhando cada vez mais rápido com relação à vacinação. Perdemos um tempo no primeiro semestre, enquanto que muitos países saíram na frente, o Brasil demorou, mas o fato é que estamos ganhando, vamos dizer assim, velocidade com o passar do tempo, e acredita-se aí que por volta de setembro, outubro, nós possamos já estar com 75% da população brasileira vacinada pelo menos com a primeira dose. E isso já é um indicativo de que estamos nos aproximando vamos dizer assim, da zona de corte, de controle da pandemia. Porque as cidades que fizeram vacinação em massa, como Botucatu e Serrana, no interior de São Paulo, a Serrana com a vacina da Coronavac e a Botucatu com a AstraZeneca, elas atingiram um nível de controle pandêmico quando chegaram a 75% da população vacinada, pelo menos com a primeira dose. Então estamos próximos, né? Acho que até setembro, outubro, a gente chegará a uma zona de conforto, vamos dizer assim, do controle da pandemia. E isso, como o ministro Paulo Guedes vive agora repetindo como um mantra, é que fará com que a economia retome com muita força. Vale dizer que algumas projeções de alguns bancos de investimentos estão sendo feitas, colocando o potencial de crescimento do PIB para este ano entre 5% e até 6%. Caso esse crescimento seja confirmado, a gente recupera toda a queda do ano passado, os 4,4%, e avançamos um pouco mais na nossa recuperação este ano. Lembre-se que no governo da senhora Dilma Rousseff, o Brasil teve uma queda no PIB de 8%. Isso é importante entender, foi uma destruição em massa que aconteceu, né? Perdemos o grau de investimentos, os investidores foram embora.
e agora estamos retomando. Havia um crescimento gradual, já estávamos com 4%, 4,5% de recuperação, até a chegada da pandemia. Aí desabamos 4,4%, ou seja, fomos para o fundo do poço de novo. Né? E aí agora a gente vê aí a possibilidade de crescer de 5% a 6%, e aí acredito que no ano que vem a gente consegue finalmente sair do buraco que caímos em 2014, 2015. Então é importante entender que estamos falando de uma crise que se arrasta já de muitos anos, né? E por isso algumas empresas, inclusive, jogaram a toalha. Algumas empresas saíram do Brasil por conta dessa crise. A FENAC, a Walmart, a Ford, foram algumas grandes empresas que deixaram o Brasil por conta da crise. A Montblanc fechou algumas lojas em São Paulo. Então isso foi o que a gente foi vendo ao longo do tempo, né? O mercado de construção civil foi destruído e está aí em recuperação, mas ainda não voltou aos níveis pré-crise, né? Mas está também em recuperação, e que é um mercado que demanda muita mão de obra. Então isso vai ajudar também na redução do desemprego, conforme o mercado de construção civil for acelerando a sua recuperação. Ainda está distante dos níveis de 2013, né? Fiquemos de olho, isso são informações que a gente precisa estar sempre acompanhando. Eu queria comentar também a divulgação do relatório e da nova carteira mensal do mês de julho do BTG Pactual. Ele divulgou agora recentemente para os seus clientes no seu site, e junto com um relatório de avaliação das small caps, que são 5 ações que o BTG tem indicado desde janeiro na sua carteira de small caps, e desde janeiro a hoje está presente. É uma das 5 ações do BTG. Cada ação é indicada com 20% de participação na carteira, então a Oi é indicada com esse percentual de indicação, né, de 20%. E aí chama a atenção que no relatório eles lançam um preço-alvo para a Oi de R$ 3,20. Aos preços atuais, que estão aí na casa de R$ 1,50, R$ 1,52, se a gente olhar para R$ 3,20, estamos falando em mais de 100% de valorização. Tá bom para você? Eu acho que sim, né? Já é um ganho para quem está comprando agora o papel a 1,50, 1,52. Você ter como preço-alvo 3,20 é maravilhoso, mais de 100% de ganho. Isso você tem que olhar. Então esse preço agora de 1,50, 1,52 está excelente para fazer entrada, para quem acredita na empresa, óbvio, né? Aqui a gente não faz análise nem recomendação de ações, mas a gente está avaliando o cenário. O que o BTG está dizendo, né? Que essa ação tem um preço-alvo de 3,20, a 1,50 está excelente. Você vai ter mais de 100% de valorização, né? Parará em 3,20, aí assista os nossos vídeos no Viver de Renda, porque a gente enxerga que há muito mais potencial. Fazendo uma conta simples, olhando apenas o valor patrimonial com que a empresa deixará a recuperação judicial, é possível, numa conta de padeiro, a gente olhar e enxergar facilmente um valor de R$ 5,00 por ação, R$ 7,00 por ação. Depende da forma como a gente faz a conta, né? Então, esse é um norte que a gente já tem. Temos aí a avaliação da corretora do BTG, R$ 3,20, e a gente enxerga aí que é possível, apenas olhando o valor patrimonial da Oi, após a saída da recuperação judicial, a gente vê aí um valor de R$ 5, R$ 7,00. Então, estejamos acompanhando. Estudem as empresas, né? É um mantra que eu digo aqui o tempo todo, estudem as empresas, estudem as empresas. É isso aí, a gente tem que estar sempre acompanhando o dia a dia da empresa. Tem um vídeo que eu vou estar comentando esse fim de semana, de alguns retornos que eu tive do canal de RI da Oi. Portanto, não deixe de acompanhar o nosso estudo de caso no final de semana, pois eu trago um pouco desse feedback que eu tive do canal de RI para algumas perguntas que eu fiz ao longo dessa semana que passou. Esse é um exercício que nós precisamos nos habituar, ser um investidor mais ativo, bater na porta dos canais de RI das empresas, tirar dúvidas, questionamentos, né? Quer ver uma coisa? Algumas pessoas me perguntaram se eu estava sabendo de uma propaganda envolvendo a Magalu com bandeira vermelha
Eu achei aquilo uma excrescência, né? Eu achei a coisa mais ridícula do mundo. Eu não fico olhando esses ruídos da multidão, porque a multidão é cega. A multidão vai sempre na direção errada. Então eu nunca sigo a multidão. E ruído da multidão não me interessa. Mas aí eu fiquei até curioso para tentar entender o que era isso. Fui buscar informações sobre isso. E cheguei à conclusão que se trata de interpretações erradas, equivocadas, né, fake news, uma série de coisas. Então, quem quiser pesquisar realmente, se aprofundar sobre alguma dúvida que tenha sobre uma empresa, bate na porta do canal de RI. Esse é o lugar para ter informações, entendeu? O investidor que fica de ruído na internet está liquidado, fadado à pobreza. Aliás, esse é um vídeo de hoje do Viver de Renda. Para o pobre, a poupança, a caderneta de poupança. Para a classe média, a renda fixa. E para o rico, a bolsa de valores. Essa é a regra do jogo. Você tem que ver onde você quer ficar. Como pobre, caderneta de poupança. Como classe média, renda fixa. CDB, letra de crédito agrícola, imobiliário, títulos do Tesouro Nacional. Esse é o seu mundo. Ah, não, eu quero ser rico. Bom, é a bolsa de valores. Mas aí tem uma grande diferença. Não basta entrar na bolsa de valores. É preciso pensar como os ricos. É preciso pensar como os grandes investidores, os grandes empresários. Se você não se identifica com isso, cai fora, volta para a renda fixa, volta para a caderneta de poupança. Esse foi o nosso café de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.